Quando nós começamos a falar sobre meditação, a primeira pergunta que surge é: por que meditar? Qual é a razão que leva as pessoas a buscarem a meditação? Nós podemos dizer que a meditação é um acesso a níveis profundos de consciência. A meditação cria um acesso à nossa própria espiritualidade. Então, isso falando de uma maneira bem geral, né? Nós vamos perceber que todas as religiões, de alguma maneira, tentam, de uma maneira apropriada àquele povo onde a religião se formou, apresentar uma técnica de elevação espiritual, uma maneira adequada à conexão interna. Então, nós vamos perceber que o segundo objetivo da Sociedade Teosófica, que se encontra ali, encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência, tem muito a ver com o estudo das diferentes técnicas de meditação. Por quê? Porque as diferentes técnicas de meditação, elas procuram realizar o objetivo precípio de cada religião. É muito interessante, quando nós estamos estudando sobre esse assunto, perceber que as técnicas apresentadas pelas diferentes culturas, elas até se conflitam. Ou seja, não existe certo e errado, mas existe o que dá certo para uma pessoa e o que não dá certo. Ou seja, nós, de uma maneira geral, vivemos as nossas vidas ordinárias preocupados com os interesses da nossa vida comum, não é verdade? E para acessar a nossa própria espiritualidade, muitas vezes nós nos distraímos com os nossos interesses comuns. Então, as diferentes técnicas de meditação, elas visam criar um acesso que facilite que essa conexão se estabeleça. Agora, isso é uma coisa muito individual. Então, uma pessoa vai se sentir melhor com uma técnica, outra pessoa vai se sentir melhor com outra. Então, qual é a técnica que está certa? Qual é a que está errada? A técnica que está certa é aquela que funciona. Aquela que está errada é aquela que não funciona. É engraçado, assim, só exemplificando, que existem técnicas que dizem que você tem que se concentrar bastante e usar o pensamento. Existem técnicas que dizem que você não pode pensar em hipótese alguma. Agora, dependendo da sua natureza, você vai achar mais fácil um jeito ou outro jeito. Então, o objetivo é que nós encontremos a nossa maneira especial de acessar a nossa própria espiritualidade. Qual é o caminho que torna mais fácil esse acesso? Nós vamos ver que o estudo das religiões comparadas, como religiões comparadas, filosofias e ciências, como coloca o nosso segundo objetivo, e o estudo das diferentes técnicas de meditação, elas têm por objetivo apresentar ou tentar visualizar ou tentar facilitar o entendimento da verdade que está por trás. Nós vemos no símbolo da Sociedade Teosófica esse lema: não há religião superior à verdade. Esse lema é uma tradução de uma frase sânscrita que diz Satyanasti Parodharma. É óbvio que eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o sânscrito. Mas essa frase poderia muito bem estar escrito: não há ciência superior à verdade.
Poderia estar escrito não há ciência superior à verdade. Por que está escrito não há religião superior à verdade? Por que se escolheu essa tradução? Isso é uma pergunta que a gente se faz, né? E eu, com os meus botões, acabei chegando a uma conclusão. Na verdade, as religiões têm por objetivo um refinamento ético que redunde na melhoria da nossa qualidade de vida, na melhoria das nossas relações com o nosso entorno, na melhoria da sociedade por consequência. E as religiões, elas têm esse refinamento ético por objetivo. Então, nesse sentido, esse estudo comparado que se refere o segundo objetivo, ele não é um estudo que visa a erudição, que visa apenas cultura. Ele visa nos dar instrumentos para que esse refinamento ético seja feito em nós mesmos, para que nós possamos melhorar a nossa qualidade de vida, para que nós possamos ser pessoas mais felizes, com maior facilidade de relação, mais ajustadas à vida. Não no sentido de massificação, de ajustamento seguindo o molde da sociedade, mas no sentido de bem-estar, realmente de qualidade de vida. Nós viemos aqui falar principalmente sobre por que meditar, embora vamos falar sobre as técnicas de meditação também. É interessante ver que as diferentes culturas, elas apresentam diferentes razões pelas quais a gente deve buscar a meditação. A primeira cultura que eu gostaria de tecer algumas considerações é o hinduísmo. É muito interessante perceber que no hinduísmo a diversidade de opiniões sobre a divindade é extremamente estimulada. Isso é uma coisa até que, para o nosso contexto cristão, pode parecer um pouco estranho, porque na nossa cultura essa diversidade de opiniões sobre a divindade não é tão estimulada. Mas por que é que essa diversidade de opiniões sobre a divindade é estimulada no hinduísmo? Porque se parte do pressuposto de que as realidades sutis, elas não cabem na linguagem comum. Mas elas podem ser reconhecidas por aqueles que já vivenciaram de alguma maneira. A meditação tem muito a ver com isso. A meditação é a vivência de uma realidade sutil dentro do nosso coração. Agora, o que nós podemos expressar são palavras. E as palavras, elas são um mero reflexo dessa realidade que não cabe nas palavras. Então, a gente apresentando, como no hinduísmo, apresentando diversos aspectos, diversas facetas, fazem com que o conjunto seja mais rico do que se a gente apresentar apenas uma faceta. Mas nós devemos saber que, de alguma maneira, nunca ninguém vai poder ensinar a nenhum de nós a meditar. Existem técnicas que facilitam, mas isso é um processo extremamente individual. O que se faz é apresentar um conjunto de ideias com as quais as pessoas se sentem mais ou menos familiarizadas, praticam e sentem o gostinho. Se aquele caminho é mais facilitado, se aquele caminho é mais difícil. Então, na verdade, as técnicas de meditação, elas são como catalisadores dessa percepção espiritual. E quanto mais catalisadores nós conhecermos,
talvez facilite a nossa própria percepção. Bem, vamos tecer algumas considerações, em primeiro lugar, sobre o que se considera tradicionalmente como meditação. Se você vai no dicionário olhar a palavra meditar, você vai ver que ela é sinônimo de refletir, ponderar, pensamento profundo. Geralmente, especialmente no linguajar comum, a palavra meditação está ligada a essa reflexão, essa ponderação. Essa reflexão e essa ponderação, especialmente acerca das realidades de ordem espiritual, está muito relacionado com o enfoque tradicional de meditação. E, nesse sentido, se parte do pressuposto que nós somos compostos de pelo menos duas partes. Uma parte mais material e uma parte mais espiritual. E da absoluta necessidade de nós estabelecermos uma ligação da nossa personalidade, do nosso ser comum, com as realidades mais sutis dentro de nós, ou seja, com o nosso ser interno. A esse respeito, eu gostaria de apresentar algumas ideias sobre meditação dentro do enfoque tradicional. Há um russo chamado Omram Mikhail Ivanov, que tem um livrinho chamado A Meditação. Ele coloca: a meditação é uma atitude do intelecto que se esforça por penetrar as verdades espirituais. Ou seja, estabelecer o intelecto, que pode-se dizer, a parte superior do nosso ser comum, se esforça por penetrar os primeiros níveis do nosso ser interno. Swami Sivananda, que também é um expoente da tradição da Índia, tem um livro chamado Concentração e Meditação. Ele coloca: este mundo está repleto de misérias e sofrimentos. Se você deseja livrar-se das dores e das aflições desse samsara, precisa praticar a meditação. A meditação leva da inquietude à paz duradoura, da ignorância ao conhecimento, da mortalidade à imortalidade. Existirá algum ponto de encontro entre os ensinamentos de diferentes religiões? Ciência e religião terão pontos em comum? Será possível seres humanos com crenças diferentes viverem em paz? Haverá algum mistério desconhecido nas profundezas da mente? Estudar com seriedade e liberdade essas questões, resgatar o saber profundo das antigas tradições, acompanhar o pensamento de vanguarda da ciência, investigar o lado oculto da vida. Isto é Sociedade Teosófica, um movimento que busca a quebra das distâncias e preconceitos entre os povos, o surgimento da fraternidade entre os homens e o renascimento da verdadeira sabedoria. Sociedade Teosófica. Contatos pelo telefone 226-0662. Geoffrey Hodgson, conhecido autor teosófico, no seu livro Meditações sobre a Vida Oculta, tem uma passagem muito interessante. Ele diz o seguinte: desde que o homem é um ser autoconsciente, ele possui o poder de submeter-se a um processo de estimulação para o amadurecimento espiritual, para uma autoaceleração. Ele pode apressar a realização de sua meta através da aplicação deliberada, numa forma intensificada, dos princípios que governam o crescimento normal. Engraçado que dá para fazer boas analogias com esse texto, né? Parece uma questão de jardinagem, não é?
a aplicação dos princípios que regem o crescimento normal de uma forma intensificada e deliberada, de forma a apressar o nosso desenvolvimento espiritual. Quer dizer, nós não temos como pegar a plantinha e puxar assim de cresce, não tem condição, né? Ela tem o seu desenvolvimento normal. Mas nós podemos tirar as ervas daninhas que atrapalham o seu crescimento, nós podemos dar bastante nutrientes através de adubos, de água, etc. Nós podemos cercar em volta no sentido de criar as condições adequadas e o crescimento é extremamente acelerado, não é verdade? Então o Geoffrey Hodgson faz uma analogia nesse sentido, dizendo que nós temos esse poder de nos submeter a uma estimulação para o amadurecimento espiritual, apressando a realização da nossa meta, aplicando os princípios que regem o desenvolvimento comum, mas de forma deliberada e intensificada. Isso tem tudo a ver com um trabalho de meditação. E por isso que a meditação é tão estimulada em ambientes que visam o desenvolvimento espiritual. Porque, de alguma forma, através da meditação, a gente sai do blá blá blá. E a gente começa realmente a conectar o nosso ser interno. Essa é a verdadeira espiritualidade. O blá 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 nos ajuda, evidentemente, põe nas nossas mãos as ferramentas que nós precisamos utilizar. Se nós não tivermos uma cultura relativamente ampla do que nós podemos fazer com nós mesmos em determinados momentos, na hora H a gente não sabe o que fazer. Mas a verdadeira espiritualidade se dá por um processo de meditação. Leadbeater, também um conhecido autor teosófico, coloca de uma maneira bem simplificada. Ele coloca isso no livro A Vida Interna, inclusive a publicação da editora Teosófica. Ele diz que meditar no princípio é como aprender a tocar piano. Temos que exercitar nossos dedos e talvez nesse momento não vislumbremos o prazer que a música poderá nos proporcionar. Ou seja, é aquela história da obra de arte, né? Diz que a obra de arte tem 5% de inspiração e 95% de expiração, não é verdade? Nós precisamos suar para pegar a técnica de alguma forma. Nós precisamos exercitar os nossos dedos para que nós possamos algum dia desfrutar do prazer da música e do contato que a própria música nos coloca com os níveis internos. Tartan Tulku, que é um budista tibetano, no seu livro Expansão da Mente, tem uns pensamentos muito interessantes. Esse livro, A Expansão da Mente, ele não é propriamente um livro didático de budismo. Ele é uma introdução de por que a vida espiritual é importante. Ele dá os fundamentos básicos e ele coloca de uma forma bem clara que a meditação é um processo mental, um processo de aprender a ver as coisas como elas são. Ele diz: a meditação é, em primeiro lugar, um processo de aprendizagem, de concentração atenta sobre uma situação ou objeto, a fim de ganharmos entendimento acerca da sua natureza única e assim capacitar-nos a lidar com ela de forma mais eficiente. Ou seja, lidar com a vida prática, lidar com os nossos problemas, aprender a ver as coisas como elas são, lidar com as situações de modo mais eficiente.
Vocês veem que, de uma certa forma, tudo que nós buscamos, além da felicidade, que todos nós buscamos também, na verdade, é uma maneira mais eficiente de lidar com a vida, não é? Uma maneira mais adequada de lidar com a vida. E isso, segundo o Tartan Tuku, se dá através da aprendizagem de um processo mental. Bem, isso é um apanhado sobre a meditação no enfoque tradicional. Dentro do enfoque cristão, o cristianismo parte de premissas bem diferentes. A técnica mais importante do cristianismo, segundo eu consigo vislumbrar, é a oração. E como é que a oração se converte numa técnica de meditação? Se parte do pressuposto de que Deus é onipotente, ou Deus é onipresente, ou seja, Deus está em todas as coisas. Apesar de nós não percebermos. Se parte do pressuposto de que Deus é amor, ou seja, esse amor também está em todas as coisas, embora nem sempre seja essa a nossa percepção. Há seres perfeitos que já ultrapassaram a nossa etapa humana. Dentro do cristianismo, esses seres perfeitos são chamados da comunhão dos santos. Esses seres estão, de alguma forma, ansiosos para nos ajudar, ansiosos para nos dar a mão para que nós vençamos essa etapa de sofrimento que vivemos. Então, de alguma forma, o que nós temos que fazer dentro de uma perspectiva cristã é chamar por esses seres. Porque esses seres, eles têm acesso à energia de Deus. E eles estão, de alguma forma, jorrando essa energia. Eles se transformam em catalisadores de uma energia poderosíssima. A vida no universo envolve um grande e profundo mistério, que precisa ser descoberto por cada um. Conheça Sofia, a revista que veio ampliar horizontes, desbravando as fronteiras do conhecimento, na busca do saber e da paz interior. Informações pelo telefone 0800 6100 20. Sofia, porque uma nova era exige uma nova consciência. O Pai Nosso é provavelmente a oração mais conhecida do cristianismo. O que é o Pai Nosso? O Pai Nosso é um chamado pela percepção espiritual. É um chamado para que a energia superior se faça presente aqui e agora. E além disso, além de chamar, o Pai Nosso ainda dá dicas de como nós temos que nos comportar de forma que essa energia possa jorrar, que essa energia possa chegar até o nosso ser e, de alguma forma, encher o nosso coração. Vamos ver as frases do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu da consciência, nos níveis sutis de percepção. Santificado seja o vosso nome. Sem que nós nos aproximemos desses níveis de consciência com uma atitude do sagrado, nós não temos acesso a eles. Então, a reverência é extremamente importante para que nós possamos sentir essa energia do Pai que é nosso. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
para que o reino do Pai possa vir a nós, é preciso que a sua vontade seja feita e não a nossa. Por quê? Porque o Pai está no reino da unidade. No reino da unidade, o que é bom para um é bom para o outro, é bom para o outro, é bom para todos. A nossa vontade, muitas vezes, ela quer o que é bom para nós e não é bom para o nosso irmão ao lado. A nossa vontade está num processo fragmentário. Então, enquanto nós não abrirmos mão da nossa vontade fragmentária, para que a vontade do todo possa prevalecer, nós estamos fechados na nossa redoma de sofrimento. Então, por isso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Na verdade, a maneira com que nós nos suprimos do alimento é de profunda importância. Através das nossas necessidades, nós entramos num processo de competição brutal, num processo de não fraternidade, num processo de extremo sofrimento. Então, é preciso, dentro do budismo, inclusive que eu vou colocar no final, dos primeiros passos é o reto meio de vida. A maneira com que nós ganhamos o nosso pão de cada dia precisa estar de acordo com a vontade do todo, para que a percepção espiritual possa ocorrer. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Na verdade, para que nós possamos nos libertar do elo kármico, nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Porque na linha do olho por olho, dente por dente, ao tomarmos uma atitude, nós engendramos um novo elo kármico. Então, o perdão é o que desfaz o laço kármico com aqueles que nos fazem sofrer. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. O pecado vem da palavra amártia, que quer dizer errar o alvo. A tentação é quando nós incorremos num erro que nós já sabemos que está errado, quando nós somos negligentes conosco mesmo. E o fato de nós sermos negligentes conosco mesmo nos tira a proteção dos níveis superiores de consciência. Então vocês veem que, de uma maneira rápida, o Pai Nosso é uma chave poderosíssima de chamar pela percepção e de mostrar em que condições essa percepção espiritual não vai acontecer. Porque nós travamos ela com níveis mais grosseiros de consciência. Bem, essa é o poder da invocação, está muito ligado com todas as técnicas de meditação no cristianismo. Shojinhan Trungpa e Krishnamurti nos advertem sobre os perigos da ilusão. Por quê? Muitos de nós já estão acostumados com a ideia de que o pensamento tem forma. Se nós, ao buscarmos as verdades espirituais, ao buscarmos as percepções espirituais, nós já soubermos de antemão absolutamente tudo o que vai acontecer,
o que acontece? Muito provavelmente, nós vamos esbarrar com as nossas próprias preconcepções, com os nossos próprios preconceitos. Então, nesse sentido, é muito importante nós percebermos que nós temos que ir além das nossas próprias concepções. E para isso se exige um trabalho, né? Shojinhan Trungpa, no seu livro Meditação na Ação, ele diz o seguinte: não existe nada mágico que possa nos transformar de um momento para o outro. No entanto, como temos uma mente mecanizada, sempre procuramos por algo que funcione a um leve apertar de um botão. Se formos a pé a algum lugar, conheceremos perfeitamente o caminho, ao passo que se formos de carro ou de avião, praticamente não estaremos ali. Tudo se torna apenas um sonho. De forma semelhante, para podermos ver o padrão contínuo de desenvolvimento, temos que passar manualmente por ele. Essa é uma das coisas mais importantes e é onde a disciplina se torna necessária. Ou seja, há um processo. Se nós criarmos muitas expectativas de coisas maravilhosas que vão acontecer estalando o dedo, provavelmente a decepção ocorrerá muito rápido. Então, há um padrão contínuo de desenvolvimento. Nós temos que observar onde é que a nossa psicologia trava. Porque, no fundo, a espiritualidade, ela é como água. Ela jorra. E por que nós não vivemos vidas tão espirituais? Porque nós estamos represados. No fundo, nenhum de nós vai poder se transformar em espiritualizado. Mas nós podemos tirar as barreiras que fazem com que a espiritualidade que mora no nosso coração não flua. Então, todo o processo é um processo de desenvolvimento no sentido de eliminar aquilo que está bloqueando a percepção espiritual que já está no nosso coração. Sintonize-se com a vida através da arte de ser, com Meditação, de Adelaide Gardner. Pedidos e informações, ligue grátis 0800 61 0020. Krishnamurti rejeita toda técnica. Diz que as técnicas são meras infantilidades. No entanto, ele diz que meditar é necessário. Ele diz o seguinte: vamos agora, pois, meditar. Não meditar deliberadamente, porque isso não existe. O que vamos fazer é como abrir uma janela e deixar entrar o ar, qualquer que seja o vento e o que quer que ele traga. Mas se desejais, se esperais que o vento entre porque abristes a janela, ele nunca virá. Portanto, tendes que abri-la com amor, com afeição, com liberdade, e não com o desejo de alguma coisa. É esse o estado de beleza, o estado da mente que vê e nunca pede. Esse pensamento está bem dentro dessa perspectiva de que se a gente já souber tudinho, a gente vai encontrar os nossos próprios pensamentos. Quer dizer, há uma abertura para uma percepção que não deve ser definida por nós, para que ela aconteça. Porque as expectativas fazem com que os nossos pensamentos se interponham no meio do caminho, criando confusão e ilusão. Bem, agora nós chegamos à cultura que é certamente a mais rica em termos de meditação, que é o budismo. O budismo enfatiza bastante a prática da meditação. E a meditação dentro do budismo está profundamente ligada à busca da felicidade. Todos nós desejamos a felicidade, não é verdade? Tudo que nós fazemos é uma tentativa
de buscar a felicidade e de evitar as coisas que nos causam sofrimento, não é? Então, na nossa busca de satisfação, nós passamos de um relacionamento para o outro, de um emprego para o outro, de um país para o outro, estudamos arte, medicina, treinamos para ser jogadores de tênis, datilógrafos, temos bebês, participamos de corrida de automóveis, escrevemos livros, cuidamos de planta, gastamos dinheiro com aparelhos de som, computadores, móveis confortáveis, férias na praia, ou tentamos voltar à natureza, comer alimentos integrais, praticar yoga e meditar. Vocês podem dizer assim, nossa, mas você falou com uma certa ironia. O que tem de errado em fazer essas coisas? Na verdade, não há nada de errado em fazer essas coisas. Não há nada de errado em naturalmente procurar as coisas que mais nos agradam e nos afastar das coisas que não nos agradam tanto assim. O que está errado é a expectativa que nós colocamos nas coisas. Como se as coisas tivessem uma habilidade de nos satisfazer. Como se as coisas tivessem a nossa felicidade nelas. E não é assim. Na verdade, nós sentimos uma satisfação com as coisas que nos agradam. Mas essa é uma pequena satisfação. É uma satisfação passageira. E na nossa busca de felicidade, nós acabamos nos agarrando a esses pequenos prazeres, essas pequenas felicidades. Eu gostaria de colocar para vocês, tem um livrinho de uma budista tibetana chamado Como Meditar. Ela se chama Kathleen MacDonald. E ela aborda essa questão da felicidade que nós buscamos nas coisas e qual é o problema. Ela aborda essa questão de uma forma bem interessante. Ela diz assim, nós de fato experimentamos a felicidade com as coisas exteriores a nós. Porém, isso não nos satisfaz verdadeiramente ou nos liberta dos nossos problemas. É uma felicidade de qualidade inferior, inconstante e de curta duração. Isso não significa que deveríamos abandonar nossos amigos, nossas posses para sermos felizes. Pelo contrário, o que precisamos abandonar são as nossas falsas concepções sobre o que eles e as nossas expectativas irrealistas a respeito do que eles podem fazer por nós. Como se nas coisas, se as coisas tivessem a faculdade de nos fazer felizes. Se diz que, por exemplo, a gente quer um carro novo. Aí a gente fica, na hora que eu tiver um carro novo, o carro novo vai ser tão bom. E na hora que a gente consegue um carro novo é tão bom, não é? Se diz que essa felicidade no momento que você consegue um carro novo, é porque naquele minuto você não quer mais nada. No minuto seguinte você já quer outra coisa, aí você já não está mais feliz. Quer dizer, a gente cria expectativas de que as coisas vão poder nos trazer uma felicidade duradoura, que na verdade elas não nos trazem. Elas nos trazem um prazer temporário. Então, nesse sentido, o budismo, ele visa que nós retreinemos a nossa mente de forma que nós paremos de buscar a felicidade no lugar errado. Por quê? Porque, segundo o budismo, existe uma felicidade real, duradoura, interior. Mas nós nos distraímos com as coisas de menor importância, em vez de procurar a felicidade no lugar certo. Todas as linhas de budismo se baseiam no primeiro sermão do Senhor Buda, chamado As 4 Nobres Verdades. E elas são:
dukkha, a existência do sofrimento, a impermanência, samudaya, a causa do sofrimento, nirodha, a cessação do sofrimento, magga, o caminho que leva à cessação do sofrimento. O que quer dizer? Isso aí é uma síntese. Tudo que é manifestado é impermanente. Nós vivemos num processo de constante câmbio, fluxo. A vida é como um rio, onde o rio é o mesmo, mas a água é sempre outra. Até as coisas mais sólidas, como as montanhas, estão sujeitas à erosão. Tudo está num processo de constante transformação. Mas não é essa maneira que nós nos relacionamos com as coisas. Nós nos relacionamos com as coisas como se elas fossem estáticas. Criamos uma imagem, damos um nome e criamos expectativas. Então, o que acontece? As coisas mudam e nós tentamos nos agarrar àquilo que a gente achava que devia ser, aquilo que a gente achava que era. Então, todo o processo de sofrimento no budismo, que ele diz que toda manifestação é sofrimento, se dá pela impermanência. Porque, como as coisas estão mudando e a gente fica tentando agarrar, a gente causa sofrimento através dessa postura, que essa postura é chamada de tanha. Tanha é traduzido como avidez, apego, é tentar agarrar. Mas não era assim. A gente se relaciona com as pessoas como se fulano fosse sempre antipático, como se fulano fosse sempre simpático, como se o carro nunca quebrasse, como se a conta bancária estivesse sempre na mesma situação. A gente cria expectativas. E logo em seguida, quando a gente vê que mudou, a gente se frustra. Então esse é o processo da impermanência que causa sofrimento. Então, a causa do sofrimento é esse tentar se agarrar, é essa avidez, é esse apego. Então, a causa do sofrimento pode ser removida. É a terceira nobre verdade, que é a cessação do sofrimento. E há um processo para isso. Há um caminho para a libertação do sofrimento. E esse é a quarta nobre verdade, magga, o caminho que leva à cessação do sofrimento. E esse caminho, ele é normalmente descrito como o óctuplo caminho, que ele tem 3 passos. Esses 3 primeiros, reta palavra, reta ação e reto meio de vida, tem a ver com a nossa conduta ética. Há um pensamento do Senhor Buda: cessai de praticar o mal, aprendei a praticar o bem e purificai a mente. Eis o ensinamento de todos os Budas. Então essa primeira parte, a conduta ética, a reta palavra, a reta ação e o reto meio de vida, elas têm a ver com cessar de fazer o mal, com a conduta, com o nosso comportamento na vida. A segunda parte, que é chamada de bhavana ou samadhi, é definida como disciplina mental, que tem a ver com aprender a praticar o bem. São o reto esforço, a reta atenção e a reta concentração. Não é qualquer esforço, não é qualquer atenção, não é qualquer concentração. É a coisa correta a fazer naquele momento. Tem muito a ver com retidão.
nós não temos obrigação de saber mais do que sabemos. Mas seria muito desejável que aquilo que nós achamos certo hoje, nós efetivamente o colocássemos em prática. Isso é retidão. Isso é ausência de pecado. Isso é a reta conduta que o budismo tanto enfatiza. Todo esse aprender a praticar o bem, dentro do budismo está relacionado com a prática da meditação, com a disciplina mental, com o samadhi, que é o resultado, com bhavana, como é chamado. Bhavana é uma palavra sânscrita que quer dizer concentração. Quer dizer, é através de nós retirarmos as causas de sofrimento, as interpretações errôneas do nosso conteúdo psicológico, que envolve a nossa mente e as nossas emoções, que nós vamos poder ter acesso a essa felicidade duradoura que o budismo nos coloca. E a última parte é a realização propriamente dita, que é o reto pensamento e a reta compreensão. Ou seja, o domínio perfeito do instrumento e a capacidade perfeita de ver as coisas como elas são. Bem, de uma maneira bem sintética, a perspectiva budista em relação à meditação está relacionada com esses fundamentos que eu coloquei para vocês. Existirá algum ponto de encontro entre os ensinamentos de diferentes religiões? Ciência e religião terão pontos em comum? Será possível seres humanos com crenças diferentes viverem em paz? Haverá algum mistério desconhecido nas profundezas da mente? Estudar com seriedade e liberdade essas questões, resgatar o saber profundo das antigas tradições, acompanhar o pensamento de vanguarda da ciência, investigar o lado oculto da vida. Isto é Sociedade Teosófica, um movimento que busca a quebra das distâncias e preconceitos entre os povos, o surgimento da fraternidade entre os homens e o renascimento da verdadeira sabedoria. Sociedade Teosófica. Contatos pelo telefone 226-0662. A Sociedade Teosófica trabalha há mais de 100 anos em 60 países do mundo em busca do ideal da fraternidade universal. Pode ser interessante contextualizar o momento histórico que ela foi fundada em Nova York, 10 anos depois da Guerra de Secessão. Nós vamos encontrar aquela guerra que foi de natureza racial e os Estados Unidos se reconstruindo como país. Nós que hoje estamos acostumados a vê-lo como um dos países mais desenvolvidos do mundo, naquele momento ele se encontrava num momento de tragédia, porque ele havia ferido o princípio básico da convivência humana, que é o princípio da fraternidade universal. Então, o primeiro objetivo da Sociedade Teosófica é formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinções de raça, credo, sexo, casta ou cor, que são as causas da separação, das guerras ou dos preconceitos e dos sofrimentos desnecessários e, por que não dizer, muitas vezes de origem ilusória e mental, de pensamento frequentemente tacanho que nós encontramos na condição humana. Mas foi dito nas escrituras originais que inspiraram o movimento teosófico que é a humanidade que é a grande órfã, a única deserdada sobre essa terra, e é dever de todo homem, capaz de um impulso altruísta, fazer algo, por menor que seja, pelo seu bem-estar.
Então nós gastamos hoje, por incrível que possa parecer, $1 milhão por minuto em armas no mundo, enquanto morrem 40 mil crianças por dia, segundo a Unesco, por problemas derivados da subnutrição no mundo em desenvolvimento. E, portanto, são $36 mil que correspondem ao que é gasto em armas para cada criança que morre de fome. E, portanto, obviamente, não só ela não precisaria morrer de fome, como já teria a vida ganha se apenas aquele dinheiro fosse bem conduzido a ela. Isso quer dizer que os sofrimentos que há no mundo hoje, os mais agudos, são oriundos, antes de mais nada, de uma falta de convívio fraternal, e que as coisas que estão aí não precisavam ser, evidentemente, desse jeito. Mas, como é dentro da mente humana que se criam essas ilusões separatistas, como é dentro da mente humana que se criam esses preconceitos, como é dentro da mente humana que se criam essas muralhas que separam as classes, as castas, as crenças e etc., que dividem o homem, as raças. Então, a sociedade teosófica entende importante também o seu segundo objetivo como auxiliar do primeiro, e esse segundo objetivo é encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência, buscando reintegrar nesse estudo o conhecimento humano num só campo harmonioso, de modo que não haja tendência ao dogmatismo religioso por um lado, ou ao materialismo científico pelo outro, ou ao mero racionalismo filosófico num campo intermediário, mas a interação desses três campos há de demonstrar que o universo não é um mero aglomerado fortuito de átomos, mas que existe alguma inteligência que orienta todo o princípio de expressão na natureza, pois que onde quer que a ciência pesquise, ela descobre uma lei. Também por isso o terceiro objetivo da sociedade teosófica é investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes do homem. Foi até dito num dos outros escritos originais da sociedade teosófica que as doutrinas fundamentais de todas as religiões se comprovarão idênticas em seu significado esotérico, uma vez que sejam desagrilhoadas e libertadas do peso morto das interpretações dogmáticas, dos nomes pessoais, das concepções antropomórficas e dos sacerdotes assalariados. Ou seja, onde as religiões se envolvem muito com carreira ou dinheiro, quando elas se envolvem muito em simplificar demais certos conceitos abstratos, meramente simbolizando em formas humanas, aí nós vamos ver, às vezes, o símbolo de Deus com longas barbas brancas, ou a criação e personificação até de figuras do mal. Todas essas formas meramente humanas são reduções, às vezes, importantes para uma criança compreender esse princípio do bem e do mal, mas que podem tornar alguma pessoa mais exigente intelectualmente, até cética, quando vê a redução de conceitos abstratos, como o princípio da onipresença, a símbolos tão simplificados. Quando uma religião gira em torno apenas de nomes pessoais ou fica muito apegada ao seu fundador, muitas vezes os seguidores combatem os de outra religião em nome daquele fundador. Mas será que os grandes fundadores das grandes religiões, por exemplo, em número, se nós formos citar os 4 maiores fundadores de religião em termos numéricos no mundo, que seriam Cristo, Buda, Maomé e Krishna, respectivamente no cristianismo, no budismo, no islamismo e no hinduísmo, será que esses 4 se desentenderiam entre si? Ou justificariam guerras santas em seu nome? Ou eles chegariam entre si a um acordo? Então nós entendemos que, de alguma forma, pela investigação destemida da verdade, nós podemos libertar o homem das superstições, deixando a ele a possibilidade de descobrir sua própria essência.
e dessa maneira libertar o homem de guerras desnecessárias, de separações criadas pela mente humana. Por isso, os antigos teósofos alexandrinos também não estavam apenas interessados numa crença religiosa. Eles estavam, isto sim, interessados em descobrir a verdade. O próprio lema da Sociedade Teosófica, não há religião superior à verdade, sugere que nenhum ritual, nenhuma escritura santa, nenhum tipo de crença específica em algum instrutor é mais importante do que a verdade que ele pretendia ensinar, a verdade transcendental, que alguns chamaram de sabedoria divina, que é a tradução mais literal da expressão teosofia, que no seu sentido abstrato é uma sabedoria viva, que se corporifica no altruísmo da vida humana. E não pode ficar restrita apenas ao estudo comparado de livros, mas depende da nossa investigação interior. Por isso também tem sido dito que aqueles antigos teósofos alexandrinos eram chamados de filaleteus, ou amantes da verdade, bem como analogistas, na medida em que eles buscavam correspondências nos fenômenos da natureza e da alma humana para tentar compreender os enigmas da existência, de modo que a verdadeira teosofia não se encontra meramente nos livros, mas na capacidade de encontrar essas correspondências da natureza com a vida, para que nós possamos desvendar o seu próprio significado. Assim dizia Blavatsky que teosofia é a grande renúncia ao eu, incondicional e absolutamente, tanto em pensamento como em ação, é altruísmo, é a dedicação ao próximo, que abre os horizontes da nossa percepção nessa busca pela verdade, que só é possível nesse espírito não sectário, num espírito de liberdade de pensamento, em que todas as correntes de pensamento merecem ser conhecidas, mas em busca da verdade, nós não devemos nos apegar exclusivamente a nenhuma como sendo única. E assim também foi acrescentada que a ideia da teosofia é de um corpo de verdade que forma a base de todas as religiões e não pode ser reivindicado como posse exclusiva de nenhuma. Oferece ela uma filosofia que torna a vida inteligível, demonstrando que a justiça e o amor guiam o processo de evolução da vida. Nessa busca pela verdade, nós devemos, portanto, buscar de uma forma independente, não sectária, num espírito de liberdade de pensamento, o caminho da harmonia e da paz entre todas as religiões e todos os povos. Essa é a essência da teosofia, é a paz.